Olá, espero que tenham tido uma boa semana. E aqui vai o artigo, o vídeo desta semana. O artigo chama-se Sebastianismo, assim como se irá chamar este vídeo. Espero que gostem e até já. Então, Sebastianismo. Em Portugal, existe esta lenda de que um dia o salvador da nação há de voltar e tipo um ser mítico, um pouco ao desenho das entidades messiânicas, ahm, de múltiplas religiões. O que em parte serve como base fundamental para uma espécie de culto nacional. Um indivíduo como uma solução que agrega todos atrás. No fundo, uma razão para deitarmos a responsabilidade para os ombros de um pobre coitado qualquer que esteja disposto a nos ajudar e que, caso as coisas corram mal, possamos apontar o dedo e culpabilizar por ter tentado. Além disto, existe outro problema, como podemos identificar no meio disto tudo. Gritar mais alto não chega, com o risco de ser problemático. Pensar mais claro não chega, com o risco de ser presunçoso. Trabalhar mais arduamente não chega, com o risco de ser explorado. Meditar mais regularmente não chega, com o risco de ser preguiçoso. Ser e estar não chega, com o risco de incomodar o status quo. Morrer não chega, com o risco de martirizar. Comecemos então por desconstruir o mito. Como todos os mitos messiânicos, este também se baseia no regresso de uma figura fundamental no passado de um povo, especialmente em alturas de maior consternação e acumulação de problemas. Evento o qual, descrito e cravado na mente de todos aqueles familiarizados com o culto, serve como um momento de transição entre tudo o que se encontra mal e tudo o que vai ficar melhor. Contudo, neste caso específico, e ao contrário do mito cristão, por exemplo, este Messias da Pátria não parece possuir qualquer superpoder ou varinha mágica para reverter a crise financeira, a crise climática, política e social que ameaça as estruturas da sociedade. Mas e se tivesse, e ainda assim este preferisse, não só não os usar, como e sobretudo percebesse que se resolvesse todos esses problemas como por magia, não estivesse a dar a possibilidade não só de o grupo aprender, mas pior, a permitir que este grupo se sentasse à sombra da bananeira com a crença de que um dia um Salvador viria e resolvesse todos os seus problemas. Na minha humilde opinião, acho que seria mais este o caso, pois um ser que pode ter tudo, pouco lhe deve interessar o poder. Talvez lhe interesse mais em subdividir-se em milhões ou bilhões de subconsciências à procura de umas das outras para não se sentir sozinho. Já sei. Bem, supondo que o mito é real e tal entidade existe, vamos então jogar com três possibilidades. Primeira possibilidade: veio e não gostou. Várias podem ser as razões para tal desapontamento, mas coloquemos isto em proporções que realmente interessem a um ser deste género, como as fronteiras ou as linhas imaginárias que nos separam uns dos outros, as classes sociais e os patamares em que nos colocamos uns aos outros, o amor pelas coisas e os bens terrenos que fazemos os outros acreditarem serem nossos, os segredos que institucionalizamos ou as verdades que ocultamos de forma a permitir as condições que temos e as mentiras que a nós mesmos contamos ou que queremos acreditar, contaminando o máximo de pessoas em redor, de forma a converter o meio em que nos envolvemos. Neste caso específico, e tendo em conta que apesar deste ser um santo nacional, gosto de pensar que caso ele volte, e aqui tendo em conta o espaço-tempo, o voltar significa voltar a existir, um dos primeiros choques é com a nação. Atenção, não estou a falar da cultura, mas da linha imaginária pela qual ele próprio iria à África tentar mudar. Engraçado. Volta e a linha imaginária ainda está no mesmo sítio. Ou pior, ainda existe. Vários séculos depois, e de tudo na mesma, talvez seja melhor emigrar. Custa-me crer que uma entidade deste género não procura paz e o bem-estar entre todos. E não apenas daqueles dentro de um território geográfico. A ser um território geográfico que fosse, em primeira instância, o planeta Terra. É já de si um território geográfico que precisa de união.
Se não, ora vejamos, um território contra todos os outros não irá tendencialmente perder. Todos os outros são muitos mais do que um, mas que saiu de matemática, não é? Bem, a segunda hipótese é se veio e se acomodou, ou seja, encontrou o país e o planeta de tal forma bem que decidiu aproveitar o seu tempo ou o que restava dele, sentado num sofá a ver a emancipadora televisão portuguesa ou a fazer surf na Ericeira. Este cenário custa-me a acreditar principalmente no que toca ao estado pandémico em que nos encontramos atualmente no mundo e em específico em Portugal. Pois se viesse e visse os hospitais, que os hospitais estão sobrelotados e aqueles que poderiam estar a construir novos hospitais estão a construir mais hotéis, ou ainda, visto que o turismo está parado, reutilizar esses fantasmagóricos espaços para acamar os muitos doentes infectados. E ainda, visto que se trata de uma pandemia que ataca menos os mais jovens, ou pelo menos no que toca a sintomas mais agressivos, criar as condições para que estes possam ajudar, voluntariamente e ou com remuneração, mediante algumas preparações e ensinamentos de precaução, o que também serviria para criar condições para problemas de futuro, como o envelhecimento da população local e o desenvolvimento direto das tecnologias sociais e institucionais mínimas para estas eventualidades do género e outras no futuro. Mas isto são apenas alguns exemplos. Bem, a menos que tenha sido este o caso e acomodou-se de tal forma que se encontra em coma neste momento. Existe ainda aqui uma meia hipótese que mistura um pouco das duas anteriores e que na realidade pode ser inserida em qualquer uma das duas, que é veio, tentou avisar e anunciar o que quer que fosse necessário, e ao estilo de Jesus Christ Superstar, ninguém ouviu ou quis saber porque não tinham tempo, porque ou não tinham tempo para tentar sobreviver, ou aqueles que tinham tempo consideraram-no irrelevante e por isso vazou ou imigrou ou induziu um coma instantâneo. Pois bem, eu acredito mais numa terceira hipótese. Não veio, não virá. E é uma lenda que, apesar de romântica e bonita, nada traz que nos faça andar para a frente, resolver os problemas do presente e precaver-nos para o futuro. Ou seja, não veio e temos de em conjunto sê-lo nas nossas individualidades. Bem, espero que tenham gostado. Este vídeo tem mais texto, também tem um bocadinho mais que pensar. É um bocadinho mais pequeno na realidade do que os outros. Ahm, por isso, se gostaram e se querem ver mais do género, por favor, não se podem comunicar à vontade. Ahm, pronto, espero que tenham tido uma semana genial, que a próxima semana ainda seja melhor. E, e pronto, até para a semana.